Amém. O tema da nossa mensagem é como conseguir a vida eterna. O nosso textuário está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, os versículos do 16 ao 22. Para vocês que entraram agora na internet, estão nos acompanhando, eu sou o pastor Lori Tchaikovsky. Esse vídeo está sendo transmitido em live no Facebook. Logo em seguida ele será colocado no YouTube, no canal A Igreja Sem Paredes. Eu peço por gentileza que você se inscreva no nosso canal, por favor, que você deixe o seu like, que você compartilhe com outras pessoas. Nós temos sim a intenção de alcançar o máximo de pessoas possível com a palavra de Deus e que ative o sininho das notificações para que todas as vezes que nós subirmos um vídeo diferente, você possa ser alertado, avisado. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou, nesse momento, convidar a igreja a se colocar de pé. Nosso texto áureo está em Mateus 19, versículos do 16 ao 22. Então, iniciando a leitura bíblica, diz: E eis que, aproximando-se dele, o jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Poder sentar? Obrigado. Então aqui, como eu disse, Jesus ele não está falando por parábola. Ele está conversando com o jovem rico, o jovem que tinha muitas propriedades. E observem que no início o jovem até mostra disposição. E como é o tema da nossa mensagem, como conseguir a vida eterna, ele começa perguntando: Que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, o que eu tenho que fazer? O jovem pergunta a Jesus. E Jesus inicialmente diz: guarda os mandamentos. E o jovem pergunta: quais os mandamentos? E Jesus então aponta quais são os mandamentos. E no final Jesus diz: isso é importante nós enfatizarmos: honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é uma coisa, irmão, muito importante, porque o entendimento sobre a palavra amor na Bíblia Sagrada é diferente do que a gente vê em filmes, do que a gente vê em muitos lugares. Porque o amor que a Bíblia nos fala é um amor responsável, é um amor com comprometimento,
É um amor diferente daquele marido que se declara para a esposa e está em viagem e manda um buquê de flores muito bonito, mas ele trai a esposa. Ele está em viagem de negócio, mas ele aproveita e vai sair com outras mulheres. O amor da Bíblia Sagrada é diferente. Então, amar o próximo como a ti mesmo significam duas coisas. Você tem que amar a si mesmo. Isso não é errado. Algumas pessoas dizem: eu não vou nem pedir nada a Deus, eu só vou agradecer. Está errado. Você tem que pedir. E se há alguém para você pedir alguma coisa nessa vida, é Deus. Porque de Deus nós dependemos para absolutamente tudo. Para absolutamente tudo. Mas infelizmente, nem todo mundo pensa assim. Há muitas religiões, e muitas religiões prometem vida eterna, às vezes nem prometem vida eterna. Eles falam de salvação, mas de uma maneira dissimulada, ou prometem riquezas, prometem outras coisas. Por exemplo, existem religiões que pregam que para se conseguir a salvação, você deve praticar a caridade e passar por várias reencarnações para você poder evoluir. Na Bíblia, em Hebreus 9, 27, derruba completamente essa teoria da reencarnação. Que a Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Há quem diga, o outro prisma religioso, que você precisa acessar o seu autoconhecimento e encontrar a grande serpente Kundalini que existe dentro de você. Olha só, irmão. Isso são religiões indianas. Encontrar a grande serpente Kundalini, o autoconhecimento, isso, aquilo, outro. E você vai se conectar com o universo. A Bíblia mostra no livro de Gálatas, no capítulo 5, que do interior do homem procede o quê? As obras da carne, que elas foram geradas a partir do pecado de Adão, lá no jardim do Éden. Então não existe uma perfeição interior dentro do ser humano. Isso é mentira. Ah, mas pastor, tem muitos filósofos? Tem filósofos, tem teólogos, e, enfim, um monte de gente falando um monte de coisa. Só que como cristãos, irmãos, a nossa regra de fé e de conduta, a nossa regra de prática de vida cristã é a Bíblia Sagrada. E ainda existem outros que falam sobre uma tal de mente milionária, dizendo: programe sua mente para o que você quer obter e repita isso várias vezes ao dia. Uma espécie de mantra. Você vai repetindo, 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 e o dinheiro vai chegar até você. É desse jeito. Que beleza, hein? Ah, eu tenho a mente milionária. Eu sinto o fluxo do dinheiro na minha direção. Meu Deus do céu, esse cara vai ser uma caixa forte? Esse dinheiro pode chegar? Pode, como? Vem uma espaçonave com ET dirigindo, pilotando a espaçonave. Irmãos, a Bíblia diz: aquele que não quer trabalhar, também não coma. Então o que nós conseguimos é fruto do nosso trabalho. Trabalho digno, honesto. É o que a Bíblia nos ensina. Não tem essa historinha de mente milionária. Tá? É claro que uma pessoa que procura se aperfeiçoar, mesmo já com uma certa idade, resolve voltar a estudar, enfim,
fazer alguns cursos, ela vai melhorando a sua inserção no mercado de trabalho. É isso que acontece. Agora, a pessoa não quer estudar, a pessoa não quer se aperfeiçoar, não quer trabalhar. Isso é feio, gente. Eu já tenho falado isso aqui várias vezes. Há pessoas com mais de 40, com mais de 50, com mais de 60 anos, que ainda vive às expensas da mãe, do pai, ou de algum parente, de algum familiar. Você está sendo pesado para aquela pessoa. E aí você vai, algumas vezes são crentes, aí você vai e fala com essa pessoa, e aí, meu irmão, tudo na mais perfeita vitória. Perfeita vitória, você está na aba do chapéu do outro. Você não tem vergonha não, camarada? O homem velho. Então, cuidado com essas historinhas de mente milionária, de teologia da prosperidade, declare e receba. Não é assim que funciona, tá? Primeira coisa, o evangelho é para a gente entrar no céu. É para isso. Como o jovem rico pergunta para Jesus: que bem farei para conseguir a vida eterna? É o tema da nossa mensagem. Como conseguir a vida eterna? O evangelho é para isso. Ponto final. Agora, o nosso Deus é misericordioso? Sim. O nosso Deus é amoroso? Muito. O nosso Deus cuida de nós, que somos suas ovelhas? Sim, porém ele coloca regras. Deus estabelece regras. Então, é dessa forma. Nós somos a igreja do Senhor. Ah, um irmão está passando necessidade. Vamos ajudar? Vamos, é claro. Agora, passou aquele estado de necessidade extrema, nós como igreja vamos buscar um trabalho, um emprego para aquele irmão, para aquela irmã. E todos vão trabalhar. Ou a gente vai ficar orando o dia todo e tal, e aí vai vir um anjo com a cestinha de comida, vai botar ali. Isso não existe, irmãos. O apóstolo Paulo, ele dá o exemplo nessa parte. Ele declara que ele não queria ser pesado aos irmãos. Então ele trabalhava com as próprias mãos dele. E assim nós temos que ser. A questão do jovem rico, que nós vamos ver logo a seguir, é que o coração dele estava nas riquezas. E quando Jesus o exorta, o que ele faz? Ele se retira. No começo ele estava todo contente. E quando Jesus diz para ele guardar os mandamentos, ele diz: eu já guardo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala para ele: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E segue-me. Não é só dar aos pobres e ficar, não, e segue-me. Esse é o problema, o seguir Jesus. Muita gente se diz cristão, mas não quer seguir Jesus. Quer ter uma vida de qualquer maneira, sem compromisso com Deus. Estão entendendo isso, querido? Está ficando bem claro? Então, prosseguindo. Em Efésios 2,8, já temos falado isso aqui várias vezes, diz a Bíblia que a salvação é pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Senão, a pessoa ia chegar no final do dia: olha, hoje eu ajudei 4 pobres, fiz 5 visitas ao hospital e não sei o quê. Pegaria uma relação. Aí jogaria na cara dos outros: está vendo como eu sou bonzinho? Sou uma pessoa ótima. E eu sou um cristão exemplar. Essa avaliação não cabe ao homem. É Deus quem nos avalia.
Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é o pastor e bispo de nossas almas, diz a palavra de Deus. Então nós temos que aprender a fazer o quê, irmãos? Andar com Jesus, caminhar junto com Ele. Jesus não gosta de mentiroso, Jesus não gosta de quem dá golpe nos outros. Então, a Bíblia, acima de tudo, é um livro extremamente ético. Por quê? Porque a Bíblia nos dá um padrão de conduta comparável à sociedade que nós vivemos. O padrão de conduta cristã é exemplar. É exemplar. E Jesus, ele fala que nós devemos resplandecer como astros no mundo, nesse mundo caído aqui, que está em trevas. Viu um crente? Opa! Ali, ó. Ali vai um servo de Deus, vai uma serva de Deus. Por quê? Ele não precisa pregar as ações, a reputação, a boa fama que aquele irmão, que aquela irmã tem, fala mais alto do que qualquer coisa que ele queira pregar. Jesus está impregnado na vida dele. É isso que nós precisamos para as nossas vidas. Fazendo aqui um apanhado rápido aqui do texto. No versículo 19, vem a pergunta do jovem rico, como eu já falei, né? Que bem farei para conseguir a vida eterna? No seguinte, Jesus diz, guarda os mandamentos. Ele pergunta quais, e Jesus responde. Quais os mandamentos que Jesus responde? Não matarás, não cometerás adultério. Olha só, essa questão de adultério é uma coisa muito mais profunda do que muitos pensam. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, a Bíblia Sagrada fala que se um homem, no seu coração, olhar para uma mulher e cobiçá-la, ou seja, desejá-la, ele já cometeu adultério com ela. Aqueles que pregam que nós estamos debaixo da graça, e hoje pode tudo, e é uma verdadeira, é um carnaval gospel, está errado. Muito pelo contrário. O fato de nós estarmos na dispensação, teologicamente falando, da graça de Deus, requer de nós uma conduta cristã muito mais firme e determinada. E aqui, quando Jesus se refere a adultério, ele não está falando do ato físico, um homem se abraçar uma mulher, não. Ele está falando do pensamento. E pastor, isso não dá para mim, não. É claro que dá. Começa a andar com Deus hoje. Começa a orar mais. Quando eu falo para você, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Parece que eu estou louco. Mas enquanto você não tiver esse hábito de ler, de estudar a Bíblia, de meditar, de refletir na sua casa, a sua mente ela vai ficar, como se diz, uma cabeça fraca. É uma mente que qualquer coisa, qualquer passarinho que pousar ali, vai fazer o que quiser. De repente, em vez de pousar um passarinho, vai pousar um morcego. E você não vai discernir se é um passarinho ou se é um morcego. Por quê? A sua mente está tão fraca que qualquer pensamento, qualquer ideia que vem, você aceita. E não pode ser assim. Continua Jesus dizendo, não furtarás. Aquilo que pertence a alguém é daquela pessoa. Se você trabalhou, comprou, ok, aquilo passou a ser seu legitimamente, ok. Do contrário, não cobice. Por que tem roubo? Por que tem um monte de ladrão? Ah, porque a pessoa é pobre. Não. O ladrão não é porque ele é pobre. É porque ele tem um coração ganancioso. E ele quer para si uma coisa que se ele estivesse trabalhando, ele não poderia comprar. Entenderam a diferença? Muita gente associa pobreza à humildade. Negativo, tem nada a ver.
Há pessoas que são pobres, mas nariz empinado. Tá? Por isso que nós temos que deixar Jesus trabalhar no nosso coração. A questão do nível social é a pior bobagem que tem em relação ao reino de Deus. Não importa se você é rico, se você é classe média, se você é pobre, não importa nada disso. Importa a atitude do seu coração perante o Senhor, perante as pessoas. A gente que quer aparecer, não pode, mas eu vou comprar esse carro. Eu vou ir, não sei. Aí compra um super carro. Não vai aguentar pagar. Depois vai ver a financeira, ou sei lá quem, vai tomar o carro, vai passar vergonha. Por quê? Ganância. Então não furtarás de Jesus. Não deixe esse furtar, porque esse furtar é um crescendo. É como se fosse uma escada. Começa com a cobiça e aquilo vai sufocando. Chega um momento que a pessoa quer pegar aquilo que não é dela. Passou no caixa, te deu o troco errado, te deu dinheiro a mais, volta e devolve. Irmão, olha que benção. Eu comprei a caixa de fósforo, dei R$2 ali, e a moça me voltou R$300. Isso é Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado? E Jesus vai fazer sujeira, rapaz? Vê se te enxerga. Eu, hein? Tá doido? Volta e devolve. A moça se enganou. O dinheiro não é seu. Continuando. E eu gosto muito quando o jovem ele pergunta para Jesus: que me falta ainda? Aí Jesus ele apresenta uma condicionante. Se queres ser perfeito. A Bíblia diz que nós devemos sim buscar essa perfeição. Como? Na vida cristã. De que maneira? Por intermédio do nosso crescimento. Deus vai nos aperfeiçoando dia após dia. E às vezes vem um baque, vem um sofrimento, vem uma situação inusitada, inesperada. Você não previa aquilo. E aquilo te deixa profundamente triste, amargurado. Vou entrar em depressão. Não vai não, deixa de ser trouxa. Rezar na cartilha de Satanás não. Você está aí em situação difícil, vai para o joelho, vai para os pés de Jesus. Como nós pregamos aqui no domingo passado, a mulher que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. É isso que nós precisamos fazer e muitas vezes não fazemos, irmão. Ficamos reclamando. Deus não olha para mim. Deus olha sim. Só que Deus quer que você cresça. Quando vem uma dificuldade muito grande, Deus, Ele está nos provando sim. Para quê? Para nos aprovar. E Deus vai passar contigo nessa dificuldade. Ele vai te ajudar. Então Jesus fala para os jovens: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Olha o tesouro. Em outra passagem do Novo Testamento, Jesus diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E é essa pergunta que Deus quer fazer para nós nessa noite. Onde é que está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Você só vai começar a servir Jesus de fato se você alcançar aquela bênção, ou comprar uma casa, ou um carro, ou conseguir um emprego na empresa tal. Enquanto isso não acontecer, você não tem relação nenhuma com Jesus. O teu coração, o teu tesouro é aquilo.
É o que aconteceu com esse jovem. Quando Jesus diz, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, Jesus na realidade estava provando a fé daquele jovem. Se aquele jovem queria realmente se comprometer com o Senhor, não. Isso, irmãos, é uma coisa que nós precisamos entender. O coração daquele jovem estava nas coisas terrenas. Então, era preciso para o jovem uma decisão, uma mudança de atitude. E ao que o texto nos mostra, ele não tomou essa atitude. Ele simplesmente se retira. Ele se retira. E aí, logo mais à frente, Jesus vai dizer que é uma coisa muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Que é mais fácil um camelo, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? O fundo dessa agulha aqui não é agulha de costurar. Agulha é aquela passagem, quem conhece roça, já foi na roça, ou é da roça, sabe, que você tem a cerca, e ali tem uma passagem onde só passam pessoas. Se o animal for passar por ali, ele fica preso, no arame farpado. Aquilo é uma agulha. Então, por isso que Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Uma passagem estreita, do que um rico entrar no céu. Ah, mas eu conheço o rico que é evangélico. Sim, mas por quê? Porque o coração dele não está nas coisas materiais. Não é pecado você enriquecer, você ter bens. Não é pecado. O que é que Jesus nos alerta sempre é que o nosso coração jamais pode estar nas coisas materiais. E coisa material não é testificação de fé genuína, tá? Eu já vi crente falar para outro, o outro chega com um carrinho ali, comprou a duras penas, carrinho caidinho, velhinho. Aí olha só, irmão, o carro que Jesus me deu. Aí o outro olha assim com desdém e fala, isso aí não foi Jesus que te deu não, meu irmão. Isso aí foi o diabo que te deu. Gente, que coisa absurda. Que coisa absurda. E aí, mais uma vez, nós pegamos o exemplo de Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. E Jesus entra de que maneira? Numa carruagem? Não. Jesus entra montado no lombo de um jumento. Não foi nem de um cavalo, de um jumento, um jegue. Por quê? Porque Jesus, ele é simples. E lá o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, quando ele se refere a essa entrada de Jesus, ele fala que o Salvador estava entrando ali, pobre e humilde. Jesus não tinha vergonha de ser pobre. E que evangelho é esse que já surgiu há décadas, que tudo quanto é crente tem que ser rico? Que absurdo é esse? Que fé é essa? Então, aí tem um texto que nós não lemos, que é o que está logo após o versículo 22, né? Que é esse aqui, Jesus dizendo que é difícil um rico entrar no reino do céu. E aí, irmãos, os discípulos vão perguntar para Jesus, quem poderá salvar-se? Porque eles estavam entendendo que era muito difícil ter a salvação. E eles vão perguntar isso para ele, quem poderá salvar? Aí eu me lembro
O que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Jesus, ele diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Como assim perder a vida? É você se desapegar da sua própria vida, do seu próprio ego, do seu próprio eu, do seu orgulho. Eu sempre falo aqui, a arte de subir para o céu. Ah, mas se vai subir para o céu, não. Pode subir no morro, pode subir na árvore. Eu estou me referindo ao reino de Deus. A arte de subir para o céu é saber descer. Descer humildemente na presença do Senhor. Então, é necessário, irmãos, se você, como diz aqui o tema da nossa mensagem, como conseguir a vida eterna? Você tem que perder a sua vida. Como? Vou jogar fora, pastor, vou me matar? Não. Você vai perder por amor de Jesus e do Evangelho. Você vai entregar a sua vida ao Senhor. E você vai viver verdadeiramente para o Senhor. Não é só viver da boca para fora. É assim que nós vamos conseguir a nossa vida eterna com Jesus. Enquanto você amar mais o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu trabalho, o seu isso ou aquilo outro, mais do que Jesus, você não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E de que maneira deve ser esse nosso amor por Deus? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, ou com todas as nossas forças. Coração, entendimento, alma, força. É dessa maneira que nós temos que amar a Jesus, que amar a Deus. E lembrando, Efésios 2:8, a salvação é pela graça, é graça de Deus. Graça não é favor não merecido, não. Muitos pregadores falam isso. Favor não merecido é o que o seu Zé da esquina fez por você quando te emprestou um rodo, uma vassoura, você varrer lá o teu quintal. Isso é favor que você não merece. Graça é a demonstração que você não pode negar, a demonstração inegável do imenso amor de Deus pelo ser humano. Isto é graça. E essa graça é tão grande que o nosso Deus deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E ao terceiro dia, ele, Jesus, ressuscitou. Isto é graça. Então a Bíblia diz, a salvação é pela graça, mediante a fé. Fé não é acreditar. O time troca de técnico, você acha que vai ganhar e o time perde. Você está acreditando no técnico. Fé em Cristo não é só acreditar. Fé é se entregar. Fé é viver para Jesus. É dessa forma. Então a salvação é pela graça de Deus, sim, mediante a nossa fé. E diz a Bíblia, isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos chama. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Tá? As obras, elas virão depois que você, vamos usar uma palavra da internet, que você se conectou com Jesus. Mas não é conectar, se conectar de botar o plug na tomada ali e tirar, não. É mais do que conectar, é fazer uma aliança. Aliança de sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário. É por isso que nós celebramos a Santa Ceia.
para lembrar que foi feita uma aliança de sangue, o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A gente não fica aqui para beber cálicezinho, comer pãozinho, comer dele todo. Ah, mas é uma coisa chata. Chata não! É extremamente necessária. E se você, por algum motivo, ainda não participa da Santa Ceia, deseje isso do fundo do seu coração. Porque a Santa Ceia em si, ela não concede graça. A graça vem do trono de Deus, mas ela é um memorial, é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Com conclusão, irmãos, Jesus ele diz, então, os discípulos, quem poderá salvar-se? Jesus ele diz, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Como eu acabei de dizer, salvação pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para Deus tudo é possível. É por isso, queridos, que nós não devemos nem podemos julgar os nossos irmãos. Não podemos, não devemos. Nós não somos os donos do céu. Se você é um crente, um cristão aplicado, fervoroso, cumpridor das suas obrigações, dos seus deveres, para com a igreja onde você congrega, para com o evangelho, amém. Glorifica a Deus por isso. Agora, não se glorie e nem condena o teu irmão. Ah, mas ele é fraco, pastor. Sim, nós temos ritmos diferentes. Uma corrida de maratona, tem gente que sai igual foguete e o outro sai devagar, sai junto ali com as pessoas idosas, um trotezinho. Aí, aquele que sai igual foguete olha para aquelas pessoas de mais idade e não vai chegar. Eu vou chegar na frente. Aí quando chega lá na metade, tem uma cãibra, não termina a corrida. O que a Bíblia nos fala sobre vida cristã? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Que fim é esse? O nosso último dia aqui na terra. O Espírito Santo está em nós. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está em você. Só que você precisa entender isso e viver a sua vida e tomar as suas decisões em conformidade com o Espírito Santo. É por isso que eu sempre repito aqui 1 trilhão de vezes: vida com Deus, intimidade com Deus, andar com Jesus. Ah, mas eu vou ali que tem a irmã que profetiza, o irmão vai falar minha vida toda. Não precisa, irmão. Se você está andando com Deus, Deus está aqui, ó, no seu ouvido todo dia. Ah, então você é contra a profecia? Não. Eu sou contra bobagem. Eu tenho visto muitas bobagens, infelizmente, no meio da igreja do Senhor. Por falta de orientação de pastores, por fraqueza moral de alguns pastores, que não ensinam as suas ovelhas, não disciplinam as suas ovelhas quando precisa. E aí, vira um bando, né? Pois é, mas não pode ser assim. A Bíblia nos ensina que na igreja do Senhor, todas as coisas devem ser feitas com ordem e com decência. Então, queridos, tudo é possível para Deus. E como conseguir a vida eterna? 3 coisinhas simples. Primeiro, crer somente nas verdades bíblicas e esquecer tudo o que o mundo oferece como falsas religiões e filosofias. Desde essa baboseira de mente milionária, de não sei o que lá, evangelho de prosperidade, essas coisas tudo torto. Esquece tudo isso. Você vai ficar frustrado. Você vai ficar fanático, sabe por quê? Porque a tua fé não vai ter base bíblica. Não vai ter. E o Espírito Santo não faz nada
que não esteja escrito na Bíblia Sagrada. Gravem bem isso. Você que está em casa nos assistindo também, por favor. Segunda coisa, se desapegar completamente das coisas materiais, riquezas, fama, enfim, da própria vida. Confia no Senhor, se entrega como um bebezinho, uma criancinha de peito que ainda mama. Fique assim no colo do Senhor e viva assim. E terceiro, crer e viver exclusivamente para Jesus. Crer e viver. Na realidade, o crer já se subentende viver, mas eu estou enfatizando, crer e viver exclusivamente para Jesus. É isso que nós devemos fazer para conseguirmos a vida eterna. Rasgar o nosso coração, descer do nosso pedestal. Tem gente que está no pedestal alto demais, tem que descer muitos degraus, até chegar ali na condição de joelho, botar a cara no pó ali. Aí sim, aí você vai começar a falar com Jesus. Porque Jesus, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, é dessa forma, queridos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você possa tomar a atitude que aquele jovem rico não tomou. Ele se afastou de Jesus. Ele fugiu. Ele estava muito apegado às suas propriedades, aos seus bens. Então não se apegue nessa noite. Entregue de verdade a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos